Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes que Lucram, estratégias locais para resultados globais. E hoje nós temos aqui conosco a Carolina Catim. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Carol, para a gente começar a nossa conversa, eu queria conhecer um pouco mais sobre você. Você sempre morou aqui em Batatais? Sempre fui daqui de Batatais, né? Tive aí uma infância maravilhosa, que foi a infância da fazenda, né? Morei na fazenda desde quando eu nasci até os meus 15 anos, né? Foi uma infância maravilhosa. Sou daqui de Batatais. Fui aquela criança bem raiz daqui de Batatais do interior, com muita história para contar. Aquelas crianças que tomavam banho de rio, Com certeza. né? Puxar de areito, esse negócio do pé. Bicho de pé, metia pra ver quem pegava. Sim. Era uma coisa bem estável, assim. Quando eu cheguei aqui em Batatais, veio o pessoal falando para mim desse bicho de pé, para os outros competindo. Não competindo assim, eu peguei bicho de pé, você pegou? Gente, Eu adorava deixar os bichos de pé virar aquelas batatinhas. Todo mundo fala isso. Eu falo, gente, mas é um bicho, como é que vocês deixam no pé? gente, Gosto. Ai, dá uma coceirinha gostosa. A gente tem disso mesmo. porque ó, Tem vida de diferente. Sim. Os bichos mais estranhos que a gente vê lá em São Paulo, uns cachorros meio grandes, bombaco. Aqui a gente vê bicho de todo jeito. Eu já vi aqui em Batatais lobo-guará, cobra, sapo, aparece até lá em casa e lá em São Paulo a gente nunca viu isso. E pra gente, que nem, por exemplo, você falou que morou na fazenda, né? Sim. Pra gente, eu jamais me imagino morando numa fazenda. Você se imagina morando no centro de São Paulo? Cara, de jeito nenhum. As poucas experiências que eu fui pra São Paulo pra fazer curso, né, especializações, é uma loucura aquilo lá. Eu fico me sentindo um cego e tiroteio muita gente, aquela loucura. E aqui, né, como eu cresci, né, na fazenda aqui em Batatais, que é uma cidade com poucos habitantes comparada a São Paulo, né? Nossa, aqui eu falo, quando eu vou pra lá, eu falo, o pessoal pergunta, Carol, de onde você é? Eu falo, sou da roça. Porque o interior aqui, a gente, comparado a São Paulo, a gente mora na roça, literalmente, né? Não, eu penso assim, que aqui é o mais interior que eu venho, é Batatais, porque eu sinto muita saudade exatamente disso que você falou. Da bagunça, Entendi. de gente. Esses dias eu tava até falando com a Vanessa, quem mora em São Paulo e tá vendo esse episódio vai até me xingar, mas eu tava com saudade do trânsito de São Paulo, pra vocês terem noção. Eu também não sou de casquetada com esse negócio do trânsito, não, viu? Meu sogro, meu Deus, só falta morrer quando vai pra São Paulo e tem um trânsito. Fala, meu Deus, eu não vou ficar nunca mais. Mas eu falo, é só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, não me imagino. Cara, de verdade. Amo dirigir, por exemplo, em Ribeirão, que é aqui perto. Adoro. Mas São Paulo, loucura demais. Não me imagino. Eu vejo aquelas pessoas no metrô lá, quase um em cima do outro. Eu falo, caraca, que loucura, né? E as pessoas meio que assim, claro que não são todas, né? Mas é tudo muito longe, né? Teve uma vez que eu fui fazer um curso com uma amiga e ela morava em São Paulo. Ela falou assim, Carol, vamos comigo lá na minha casa pra eu pegar minha roupa. 3 horinhas daqui. Eu falei, gente, 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Estou falando 6 horas ali, só no trânsito, né? Falei, não, de jeito nenhum, não quero ter essa experiência do metrô, não. É complicado mesmo, lá em São Paulo, esse negócio. Porque, assim, tem uma diferença. Que, por exemplo, a gente vai daqui para Ribeirão, dá uns 35 quilômetros, 40 quilômetros. Se a gente for andar 40 quilômetros em São Paulo, é 3 horas, 4 horas. Porque não é tão grande São Paulo, só que é muita gente, é muito carro, é muita movimentação, aí acaba demorando. Mas, Carol, vamos lá, vamos ao que interessa. Conta pra mim um pouco sobre a sua profissão e com o que você começou. Qual que foi o seu primeiro emprego? Atualmente eu sou cabeleireira, né, há 14 anos e meu primeiro emprego foi o cabelo, né, a experiência com cabelo, né, comecei como auxiliar, né, ali auxiliando os cabeleireiros, varrendo o chão, servindo café, então o meu primeiro contato foi com cabelo. Mas você me perguntar assim, Carol, nossa, seu sonho era ser cabeleireira? Não, eu nunca me imaginei cabeleireira, né, hoje eu não vivo, né, eu não me imagino em outra profissão sem ser a mexer com a autoestima das pessoas.
Mas como eu tinha muito esse contato com os animais, na época que eu morava na fazenda, eu me imaginava veterinária, né? Eu sempre tive esse cuidado, né, de cuidar, de zelar pelos animais, então eu nunca me imaginava cabeleireira. E aí, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar em um salão de beleza, onde eu tive o curso, né, a dona do salão me deu o curso, foi quando eu comecei a ter o contato, né, e tudo, aquela caipirona da roça, mas conversava que eu ouvia cliente, né, a gente tá naquele processo de postura profissional, né, tudo certo, e aí eu fui gostando daquilo, fui mexendo, né, ficando, quanto mais, assim, eu ia fazendo as etapas do curso, eu falava, caraca, que bacana isso aqui, né, não é só fazer cabelo, nossa, que legal, né, a gente mexe muito com a autoestima, né, hoje, aí com os anos de profissão, a gente percebe isso, né, e hoje eu imagino, né, foi meu primeiro emprego com cabelo, e nunca trabalhei com outra coisa sem ser cabelo. Mesmo sem ter se imaginado trabalhando com isso, você começou e não parou mais de tanto que gostou. Exatamente, aí eu me apaixonei e não me vi mais fora da profissão, né? E foi muito legal porque eu tive uma experiência que eu mudei de Batatais, né? Eu mudei de Batatais, eu fui pro litoral, dei azar de ir na época da pandemia, então foi loucura demais. E quando eu saí de Batatais, eu tava assim, cara, eu tava num processo meio depressivo, meio foda. E aí eu pensei assim, nossa, eu só sei fazer cabelo? E por conta do meu emocional, que tava muito abalado, aquilo foi entrando na minha cabeça que eu fui me desvalorizando por eu só saber fazer cabelo. Porque como foi o único trabalho, né, que eu tive, então eu meio que me desvalorizei muito, né, nessa época. E quando eu fui morar pro litoral, eu falei, caramba, né, eu quero tentar fazer uma coisa diferente. Sei lá, vender coco na praia, vender calçado, trabalhar em lojas, Vender minha arte na praia. arte, movimento de brisa, não sei, eu quero tentar algo diferente, né? Só que, beleza, mudamos, né, tá, organizamos 2 anos, mudamos. E aí eu entreguei nos comércios, né? Meu marido olhou pra mim e falou assim, caraca, amor, você não vai entregar em nenhum salão? Teu currículo é foda pra salão, né? Desculpa o nome. E aí eu falei, queria, né? Eu queria ver o que eu sei fazer de diferente, né? Quero mudar os ares. Exato. Aí ele falou, nossa, entrega, né? Pelo menos em um. Aí eu fui lá e entreguei em 2. Em 3 dias me chamaram, né, pra um salão. A moça ligou aqui pra minha antiga patroa, né, que eu trabalhava aqui no salão. Teve ótimas referências, me ligou. E aí foi quando parece que Deus falou comigo, sabe? Falou assim, o seu propósito é transformar a vida das pessoas através da autoestima. Você tem talento, você ama o que você faz, então foi a hora que eu deu aquela virada de chave, né, que a gente causa na cabeça. E eu trabalhei num salão ótimo lá, com mulheres, assim, com vivências espetaculares, né, e aí foi quando realmente eu me despertou querer empreender um pouco. Eu tenho que te confessar que ali já deu uma, nossa, né, será? Nossa, mas se for pra entrar, então eu vou entrar de cabeça, né? Se for isso que é pra ser, eu vou me entrar de cabeça. Você meio que começou a somar. Pera aí, uma escova tem tipo R$100, eu não faço ideia quanto que é uma escova, que eu nunca precisei, gente. Mas uma escova tá tipo R$100, daí você via, não, tá R$100 a escova, eu só ganho 30, 40. Daí você começou a fazer esses cálculos pra querer ter o seu salão de cabeleireiro? Sim. A gente ficou no litoral durante 1 ano e 3 meses, e aí eu já tinha um pouco desse feeling do negócio na outra empresa que eu trabalhei aqui, né? Porque a empresa que eu trabalhei é um salão ainda, né? Muito renomado na cidade, e a gente fazia muitas dinâmicas no salão. E essas dinâmicas, tipo assim, você tem que ser gerente durante 1 semana para ver como que a empresa funciona, né? Você precisa dar conta de tal coisa. Então, Legal essa iniciativa, né? Porque aí a pessoa, de repente, se descobre ali, né? Se destaca em algum lugar diferente. E aí você entra no lugar ali do proprietário, né, por 1 semana e você vê que não é fácil você gerir uma empresa, né? Você tá ali por trás dos bastidores, né? Tanto na parte de gerir, quanto na parte de liderança de equipe, né? Enfim, tudo. E aí foi quando começou a me despertar. Eu falei, caramba, né? Muitos salões, né? Claro que não é generalizando, né? Mas muitos salões trabalham com porcentagem, né? Às vezes 50-50, enfim, fixo mais comissão, não são todos, mas geralmente são dessa forma. Aí eu comecei a fazer as contas, falei, caramba, uma escova é R$50.
vamos colocar aí, uma escova é R$50. Tá, 25, 25, a empresa tira o custo fixo, né? Nossa, sobra X. Aí eu comecei a fazer as contas. Aí você entra mais pra parte burocrática, né, do negócio, né? Nossa, um shampoo de 1 litro, né? Com quantas ml eu lavo cada cabelo, né? Nossa, quantos centavos vale cada ml, né? O que eu preciso ali, né, pra conseguir ver um real lucro, né, daquilo. E aí foi quando eu comecei a fazer as contas. E antes de despertar essa questão de empreender, né, eu já ia fazendo umas contas, né, em casa. Nossa, eu tiro tanto, deixo pra empresa tanto. Ah, mas com tanto eu consigo abrir, né, o meu negócio. Nossa, com tanto eu consigo me sustentar ali. E aí foi quando foi surgindo, né, foi despertando essa vontade aí de arriscar, né, que eu falo que a gente empreendedora, a gente é taxado de louco, né. Ô, Kai, você consegue fazer essa medição aí de produtos, de quanto que você vai usar pra ter essa noção? Consigo. Na verdade, eu acompanho muitos podcasts né, e muitos profissionais, né, profissionais renomados na área da beleza. E, assim, eles falam que muitas empresas hoje falem pela falta da administração, né? A gente, né, profissional, a gente fica muito por trás ali da de obra, né? A gente Operacional. a gente domina aquele operacional, tudo mais. Só que na hora que chega na parte burocrática, a gente não tem tanta de data e muitas vezes não tem tempo, né? Então, acaba falhando o coração da empresa, você não sabe. Exatamente. É até uma conversa que a gente teve com a Lorena, né? Sobre a nossa... foi a antiga convidada da semana passada. E ela até falou isso, que muitas empresas acabam falindo justamente por isso. Porque não consegue, às vezes, a pessoa sair do operacional e ser realmente a dona do seu próprio negócio, né? Porque ali a gente tem que gerir tudo. E a gente fica só naquele mão na massa e acaba não tendo essa gestão financeira direito. Exatamente. Então, assim, hoje o salão, ele tem 1 ano, né? Completou 1 ano esse ano. E, assim, por acompanhar esses grandes profissionais, e eles sempre batem na tecla, né? Você precisa saber quantas ml você gasta de produto e cabelo. Você precisa saber qual que é o seu custo fixo, qual que é o seu custo variável, qual que é o valor para você ter a porta do seu negócio aberta, né? Sem cliente, não adianta nada você fazer um ambiente lindo, investir maravilhosamente, mas sem clientes aquilo não tem valor nenhum. Exato. Né? E aqui o seu negócio, né? O seu comércio sem o cliente é prejuízo, né? De porta aberta, querendo ou não, é um custo, né? De estar ali todos os dias. Então, aí eu fui começando a estudar mais sobre isso, né? Hoje o salão, ele tá trabalhando com um aplicativo, né? A gente tá alimentando, ele ainda não tá 100% pronto, mas já dá pra gente conseguir ter uma boa noção, né, do custo de todos os serviços do salão, por exemplo, né? Mas tem que pesar tudo. É um trabalho, assim, bem minucioso, leva tempo. Assim, Não é só no olhômetro. não de jeito nenhum. Eu né, já trabalhei em um salão que media tudo no olho, né? Coloração, vai lá, caramba, você tem que saber quantas gramas você tá colocando no produto, tanto para você saber o seu custo, mas também para você ter entregar um resultado de qualidade pro cliente, entendeu? Senão a gente quer um cabelo vermelho, só que cabelo rosa. Se aí eu queria da última vez, nossa, eu não pesei. Quantos gramas eu coloquei isso aqui? Como é que você vai saber exatamente? É claro que, assim, profissionais mais antigos, às vezes não tem tanto esse feeling, né, de pesar tudo, que já, eu falo que... Tem uns que vai se adaptando, né? Mas tem uns que continuam lá. Exatamente. Então, assim, vai no olhômetro, dá certo, tá tudo bem. Eu acho que cada um trabalha da forma que acha correto, né, que acha legal. Mas pra gente conseguir ali ver o negócio friamente, precisa ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso com a questão dos custos. A gente precisa saber. E até em outras empresas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei até hoje em 14 anos no salão, eu trabalhei em 3 salões. E, assim, todos, eu tinha esse cuidado, eu olhava como se fosse meu, sabe? Eu sempre cuidava, o famoso vestir a camisa da empresa, né? Então, eu sempre vesti demais, porque eu vi aquilo como eu. Falei, caramba, isso aqui bota comida na minha mesa, né? Isso aqui é o meu sustento, né? Então, eu preciso zelar por aquilo também. Então, aí eu aprendi muito com isso. Muito, muito mesmo. Como aplicar isso dentro hoje do meu negócio, né? Coisas que eu consigo aplicar e coisas que eu consigo, é claro, filtrar para não fazer.
né? Porque aí você vai vendo que às vezes tem uns feedbacks que não são tão legais assim, tá? Aí entra o X da questão, né? Você abre um negócio para você aplicar aquilo que você acredita, né? Aquilo que você acha que é o certo e o que vai ser melhor para o seu negócio, né? Cada negócio hoje tem um perfil, né, diferente. Ô, Carol, isso que você falou, assim, sobre você começar a ter uma visão diferente sobre o negócio, sobre empreender, é interessante que eu estava lendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, e ele fala exatamente isso, que ele começava a trabalhar para os outros, só que ele sempre olhava com um olhar diferente. Ele trabalhava para os outros, mas falava, mas ele ganha tanto, ele me paga tanto. Qual que é o custo dele? Qual que é a diferença dele? E foi aí que ele começou a ter a visão de... Ele prega muito sobre guardar 10% de que você ganha, mas ele fala também sobre isso que você falou, que ele ficava observando os outros negócios, como que fluía, como que ia. E você trabalhando no salão, você fez a mesma coisa, você foi observando, peraí. E ainda mais quando você teve a oportunidade, né, de você trabalhar em cada setor. Você trabalhou na gerência, no atendimento e tal. Daí você teve várias visões sobre o negócio e isso te ajudou bastante. Mas, Carol, deixa eu te perguntar, qual foi a maior dificuldade que você já encontrou nesse 1 ano que você tem em seu próprio salão? Primeiro, o que eu achei que teve, assim, que eu senti essa dificuldade, né, foi... Pessoalmente, de verdade, a comparação. Eu acho que a comparação, ela adoece qualquer profissional. Tipo assim, de já querer entrar e achar que você já vai estourar, e você o quê? E hoje, né, nos estudos, a gente sabe que pra gente conseguir, pra uma empresa conseguir dar um lucro, tem um tempo, né, tem uns processos, né. No primeiro momento você vai só investir, né, e depois que você vai colher os frutos daquilo, né, eu falo que é a lei da vida, né. Então, assim, no começo, até antes de abrir, né, eu me comparava muito, eu falava, nossa, mas eu não vou conseguir já isso, né, nossa, eu não vou conseguir aquilo, e aquilo foi me adoecendo, eu falei, opa, peraí, a minha história é única, né, então eu vou fazer isso de uma maneira diferente, mas a parte, é claro, financeira é uma parte que, assim, pega demais, né, eu sou uma pessoa que, pra ter o que eu tive hoje, né, eu investi, né, vendi o meu carro para conseguir investir, graças a Deus investi muito bem, porque, assim, entrei no negócio com 90% das coisas eu consegui comprar à vista, então, assim, entrei no negócio sem dívida. Então, digamos assim, entre tantas histórias que a gente escuta, né, eu comecei bem, né, comecei sem dívida nenhuma. Normalmente o pessoal às vezes pega empréstimo, investe, Começa no fundinho de casa. Exatamente, começa. Até foi o meu caso, né? A gente tinha uma casa lá em São Paulo e eu fiz curso de cabeleireira também, né? Olha aí. Nem sei se eu te contei isso, nunca te contei isso. Ó, amiga. Ela tinha o salão lá em Caeira. Fiz curso de cabeleireira e aí eu fiz na Embeleze. Embeleze patrocina a gente. Então, fiz curso de cabeleireira e fui trabalhar com uma amiga. A gente trabalhava só de quinta a sábado. E aí eu auxiliava ela. Só que aí passou um tempo, ela foi embora, ela foi pra outra cidade. E aí eu falei, gente, tinha já algumas clientes que já confiavam no meu trabalho. Eu falei, quer saber? Vou montar alguma coisa em casa. Assim, foi em casa mesmo. A gente tinha a parte de cima da casa, né? Que a gente chamava de laje mesmo. Era laje. Mas era bonitinha a nossa laje. Era bem arrumado. Aí a gente comprei lá o lavatório, coisa bem simples mesmo. Tinha 2 secadores. A esposa de um colega meu que trabalhava comigo, ela tava trocando as coisas do salão de cabeleireiro. Ela era chique, ela atendia até o Daniel. O Daniel, o sertanejo, lá em Jundiaí. Era de outro nível, meu. Ela atendia o Daniel. E aí ela tava trocando as coisas dela. Daí a gente foi lá na casa dela e comprou todas as coisas que ela tava trocando, montando um salão lá na laje. Isso, aí eu cheguei a atender, assim, algumas pessoas, mas eu sempre tive uma tendinite lascada, né, nas mãos, nas duas, nos pés também. E aí eu falei, não, acho que não vai rolar, não. Dava muito certo quando eu colocava mega hair, né, amor? Era o que eu mais dava certo, assim, eu fui aprendendo lá com a Gintele. Ela me ensinou algumas coisas de colocar mega hair, aí eu cheguei a colocar umas 2, 3 vezes depois que ela foi embora. Mas, por conta disso, né, dessas dores, eu acabei deixando pra lá. Falei, não vai dar muito certo. Ela não conseguia, ela vivia indo no hospital, enfaixava os braços. Não dava muito certo. Mas aí quando a gente veio pra cá, o que aconteceu? A gente gostou da cidade, gostamos principalmente da segurança, saúde e das escolas, né? É muito
melhor com relação a São Paulo. E daí a gente começou sempre a querer empreender. E daí a gente vendeu um joguinho que eu tinha e compramos um monte de coisas para vender de bijuteria, de eletrônico. A gente vendeu uma luz chopeira. Não, bala da chopeira. Assunto delicado, a Foi chopeira. sempre o nosso podcast. Essa chopeira me deu foi trabalho. E prevenir. Daí, o que aconteceu? Daí a gente começou a querer vender a nossa casa lá em São Paulo para investir. E todo mundo chamando de poder doido. comprar, de repente, alguma coisa aqui, né? Então a gente pensou, e não dá pra gente cuidar da casa lá, sabe? Tava meio difícil pra gente também cuidar. Às vezes, quando o pessoal saía, aí tinha o dinheiro que a gente arrecadou do aluguel, tinha que investir em arrumar. Aí eu falei, ai, amor, vamos largar a mão disso aí, não tá dando certo. Todo mundo achou a gente doida, eu chamo a gente de doida até hoje. Mas estamos aí, gente. Com certeza. Já faz o quê? 3 anos? Que a gente vendeu a casa? Não, que a gente abriu empresa. 2 anos. 2 anos? Já fazem 2 anos que a gente tá aí na lida. É aquele ditado, né? A gente é taxado de doido, mas quem não arrisca não fetisca. Exatamente. Não tem como. Carol, eu vejo assim, né? Voltando no assunto pra Carol, parar de falar da gente. Voltando ao assunto pra Carol, eu vejo assim, eu trabalhei de Uber lá em São Paulo uns 9 meses, há 1 ano mais ou menos. 9 meses a 1 ano. E quando eu trabalhava de Uber, eu era muito psicólogo das pessoas. Eu já vi história de traição, já vi história de filho que tava usando droga. As pessoas iam muito lá no Uber pra contar. Às vezes desabafava toda a vida, porque eu ia deixar a pessoa e nunca mais ia ver milhões de pessoas na cidade. A chance de ver era mínima. Você, no atendimento ao público, dentro do seu salão, você cria um vínculo com as suas clientes? Você age meio como uma psicóloga? Sim. Autocuidado, né? A pessoa, quando ela vai até o salão, eu sempre brinco, né? A minha frase de impacto, eu falo que o autocuidado vai além de só fazer cabelo, né? A gente, ali no cabelo tem sentimento, tem dor, tem trauma, tem realizações, né? Então, automaticamente, a gente é muito psicólogo, terapeuta, ouvinte. E tem muito essa questão de, às vezes, a pessoa querer ir mudar o cabelo justamente porque ela não tá muito bem, né? Sim. Nossa, você fala, eu quero cortar, aí você tem que intermediar e não, mas eu vou raspar o cabelo, não, calma aí, querida. Eu sempre gosto de fazer uma avaliação e entender o porquê daquela mudança, né? Normalmente, ou é pra realmente dar aquela virada de chave, né? Muitas vezes por uma situação de trauma, ou também por realização, mudança profissional, né? Coisas boas também. Mas a gente escuta muita coisa hoje dentro de um salão de beleza e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo que literalmente a gente é psicólogo na hora de você fazer um cabelo, na hora de você tá fazendo o atendimento a cliente. E é muito especial, né? Porque, caramba, você tá ali fazendo o cabelo, né? Eu falo que você toca na parte mais importante do ser humano, que é a cabeça. É algo muito sério já, porque a gente toca nas pessoas, né? E aí a pessoa se abrir ali com você, nossa, você tem que ser muito profissional. E a pessoa te dá muita confiança, né? Pra poder se abrir ali com você. Exato. Eu falo que você já tem que se sentir privilegiado, porque entre tantos salões ela escolheu o meu pra ir fazer o cabelo, né? E aí se abrir com algo pessoal, profissional, aí é mais especial ainda, né? Então isso torna tudo assim muito, muito especial. Realmente, não tem outra palavra pra falar, a não ser especial. E é por isso que eu amo minha profissão. Você vê. Pra você ver, uma coisa que você nem se imaginava, né, fazendo, e você ter tanto esse amor. Mas eu imagino que deve ser legal mesmo. Às vezes a pessoa vai no casamento, alguma coisa assim, e fala, Carol, você arrasou no meu cabelo, ficou maravilhoso. É muito especial. É muito legal seu dia, né? E, nossa, muito. E você sabe que aquela hora você falou assim, e qual que é a sua maior dificuldade, né? Na questão empreendedora, que eu queria voltar até nisso aí também. Gente, é um medo absurdo, né? Porque a chance de dar errado não existe, né? Você vai com 2 alternativas, ou dá certo ou dá certo. E quando eu fui empreender, realmente, né? Eu tinha o meu bem mais precioso, era o meu carro. Então, eu investiria numa casa própria, ou eu investiria no meu negócio. Né? Eu falei, caramba, vou investir no meu negócio que ele vai me gerar um outro carro, uma casa, né? E assim sucessivamente. Então, o medo é uma dificuldade muito grande. Eu acho que tem muitos profissionais com potencial gigantesco, só que não sai da bolha por conta do medo, né? O medo trava muito.
E por isso que a gente é taxado de louco, né? Porque a gente, lógico que a gente tem medo, né? Tudo que é novo dá medo. Então, a maior dificuldade pra mim no começo foi essa questão do medo, foi a questão da comparação, foi a questão financeira. Nossa, que valor que eu vou cobrar? Nossa, mas eu tô em tal salão. Eu vou cobrar o mesmo preço, mas os produtos que eu vou usar vai ser maior. Mas e aí? Como é que eu já vou saber isso de imediato? Se eu tô tendo lucro, se eu tô tendo prejuízo, eu vou pagar o meu custo? Então, essa é uma insegurança muito grande, né, quando você abre uma empresa, porque você não tem ali o real relatório ali financeiro do que tá acontecendo. Você vai fazer exatamente. Então, eu acredito que o medo define a maior dificuldade pro iniciante. Para mim, que sou iniciante aí na área, né, do empreendedorismo, o medo, se eu deixasse ele me vencer, eu não estaria colhendo frutos maravilhosos com um ano de empresa. Eu acho que o medo, ele é bom e é ruim, né? O medo é bom porque a gente, de repente, ali se previne de algumas situações, né? Mas é ruim quando a gente trava. Então, eu acho que, assim, no nosso caso mesmo, todos nós sentimos medo constantemente. Se você vai inovar alguma coisa no seu salão, eu no meu trabalho, a gente fica com aquele receio, né? Ai, meu Deus, mas será que eu tô fazendo isso certo? Será que vai dar errado? Mas o negócio é a gente fazer. A gente só vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado fazendo. E se der errado, a gente tenta outro jeito. A gente tenta de outra forma, como você falou. Não tem opção de falhar. Ou vai dar certo ou vai dar certo. A gente vai ter que fazer dar certo, né? Exatamente. E, Cal, seu atendimento, eu tenho o prazer de poder ir lá no salão, gente. Tenho o prazer de ir lá no salão. Vocês me veem lá direto. E eu sei que é um atendimento, assim, muito especial. Eu nunca tive esse atendimento com ninguém, assim, que me explicasse detalhadamente os passos que vai fazer no meu cabelo. Eu me sinto muito segura indo lá. E eu vejo que isso é um diferencial seu que pouquíssimos profissionais têm isso, né? Esse jogo de cintura, de conversar, de explicar, de deixar a gente bem à vontade. Então, você tá de parabéns. Ai, muito obrigada. E eu falo que, assim, no longo, né, dos anos trabalhando com o salão, eu faço o cabelo das minhas clientes do jeito que eu queria que fizesse o meu, sabe? Com profissionalismo, com amor, com carinho, com responsabilidade. E ter hoje a proposta do salão, né, que eu falo que é uma proposta de salão camarim, né, porque a cliente é atendida individualmente, né, com exclusividade, hora marcada, atendimento personalizado, humanizado. E tem o suporte no atendimento e tem no pós também, né? Adoro os feedbacks, adoro saber como é que ficou o cabelo depois. Eu acredito que isso é muito importante para a gente se enriquecer e se fortalecer profissionalmente também, né? Eu costumo dizer que toda crítica é construtiva, né? A gente aprende com os erros, né? E ter o feedback das clientes também é muito importante e faz parte desse atendimento diferenciado, digamos assim, né? Então, as clientes, elas sentem a vontade, às vezes, de falar um elogio, uma crítica, por exemplo. Porque eu falo que tem cliente que sai do salão, às vezes sai incomodado com uma coisa tão simples, mas, às vezes, dependendo de como o profissional conduz aquele atendimento, ela fica retraída de falar, né? E eu já não, eu sou uma pessoa muito, muito carinhosa no meu atendimento, né? Eu falo, olha, qualquer coisa que precisar, me chama, me liga, vou te passar tal ideia, vou te passar dicas para você cuidar em casa, então tem um suporte, né? Eu falo que vocês, né, as clientes são os meus catálogos ambulantes, né? E, então eu preciso cuidar, eu preciso zelar por isso também. É aí que tá o diferencial do salão hoje. Gente, porque, olha, vou te falar, mas uma vez cortaram meu cabelo e eu falei, faz assim e assim. E eu vi ele fazendo do jeito que eu não tinha mandado. Eu, por não ter intimidade com o meu cabeleireiro, eu não falei nada, fiquei quieto. Cheguei em casa, eu raspei o cabelo. Foi. Falei, Vanessa, passa zero. Acabou. Porque ficou feio. Aí eu falei, não, vai ter que raspar, tá feio. Eu raspei. Você sabe que esse boss seu foi uma das coisas que me encantou quando a gente se conheceu, né? Porque eu conheci você pelo Instagram mesmo, vendo lá, eu falei, manda mensagem, fazer uma avaliação. Aí fui lá fazer a avaliação, aí você já me indicou todo um tratamento pra gente poder fazer o que eu queria, que eram as luzes, né? Sim. Aí a gente fez as luzes, e aí a gente sempre fazia toda semana o tratamento, fizemos as luzes. Aí ficou perfeito. Aí eu já achei super legal você me indicar o tratamento, cuidar do cabelo pra fazer as luzes. Falei, nossa, diferente. Aí quando eu fiz as luzes, você me mandou mensagem depois, perguntando se eu lavei o cabelo, o que eu tava sentindo.
Falei, nossa, que legal! Sério, foi uma das coisas que me encantou e foi o que fez eu indicar as minhas amigas, como a Paulinha, né? Sim. Falando, olha, amiga, fui lá, gostei muito, tal. Ah, vou lá também, né? E é o que eu falo, assim, hoje a gente trabalha junto, né? A gente tem essa parceria hoje, a gente trabalha junto. Mas, mesmo se eu não, mesmo se a gente não trabalhasse junto, eu continuaria lá, porque o atendimento é excelente. Tanto esse atendimento carinhoso, prestativo, como o seu trabalho em si mesmo, né? Não só pelo seu atendimento, mas pelo seu trabalho mesmo. Eu vejo que o meu cabelo é outro. Nossa, ele tá crescendo horrores, né? Coisas do meu cabelo Nunca foi tão grande assim. grande. Sim. Então a gente vê que o cuidado é extremo. É demais. E, gente, para vocês de casa aí verem, né, por exemplo, o que a Carol falou, né? Todo mundo que vai empreender tem que ter um diferencial. Tem que ter alguma coisa que é diferente. Sim. Que nem ela falou, você faz o atendimento camarim. Ou seja, você só atende uma pessoa por vez. No seu salão inteiro só vai ter uma pessoa. Por quê? A pessoa fica mais à vontade para conversar com a Carol, a pessoa fica mais à vontade, às vezes, para abrir o coração, falar algum problema que está passando, né? Então, esse é um diferencial muito grande. Por quê? É particular entre você e sua cliente ali. Sim. Nossa, Pouquinho pra gente, como é que funciona esse atendimento seu? Você sempre, te cortando, desculpa, você sempre teve esse atendimento assim, ou você começou depois que teve o seu salão, ou você era todo mundo lá, de repente você viu que era melhor por esse caminho? Como que foi essa mudança? Na verdade, assim, os salões que eu trabalhei era sempre com mais profissionais, né? Então, para conseguir ter esse atendimento mais privado, digamos assim, não era tão possível, né? Por conta que não tinha uma sala ali reservada. Tinha em alguns momentos, né? Por exemplo, em tratamentos, né? Que a gente fazia, levava a pessoa para uma sala, enfim, fazia. Ou se não, fazia ali no salão mesmo. Por exemplo, tem clientes que estão comigo há mais de 10 anos que eu tô conhecendo agora que eu tô com o meu salão, justamente porque sou eu e a cliente, né? A cliente, ela consegue se abrir mais, ela consegue se sentir mais à vontade. E hoje eu vejo que as pessoas, elas estão muito carentes por atenção, digamos assim, né? E eu falo que, caramba, né? Você junta o dinheiro pra ir lá no salão fazer um procedimento, cara, tem que ficar perfeito. Se não ficar perfeito, tem que ficar bem próximo para superar as expectativas do cliente, né? Então, assim, a cliente deixou de fazer outras coisas para estar ali, né? Então, eu sempre priorizei muito esse diferencial de dar atenção para cliente. Eu tenho outros salões, eu sempre fui de mandar mensagem, eu sempre olho, né, uma vez por mês, a cliente faz 1 mês, 2 que não vem, manda uma mensagem, perguntando como é que tá o cabelo, e isso automaticamente chama muita cliente, porque às vezes a pessoa tá na correria, e aí eu mando mensagem, ela pega e marca. Por exemplo, né? Porque tá numa correria doidia que você acaba esquecendo de você, né? Quem é mãe, empresária, dona de casa, enfim. Acaba esquecendo. Então, aí isso chama bastante a atenção das clientes. Inclusive, esses tempos atrás, por conta da correria, da demanda do salão, graças a Deus, eu tava pecando um pouco nessa questão de mandar mensagem para esses clientes que faziam tempo que não vinha. Aí teve clientes que me chamaram a atenção, você acredita? Nossa, Carol! Nossa, Carol, por que você tá mais mandando mensagem perguntando como é que tá o meu cabelo? Ai, gente, é porque agora eu tô sozinha, calma aí. Aí eu falei assim, gente, o movimento tá sendo grande, graças a Deus, então assim, eu tô tentando me dividir. E aí que entra o ponto. A empresa, ela precisa, né, eu preciso de um colaborador, né, a gente não cresce sozinho, né, e aí já tá dando sinais aí que eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Entendeu? Porque aí a gente começa. A palavra falha, eu acho que é uma palavra muito forte, mas a gente começa a ficar um pouquinho sobrecarregado e começa a deixar, às vezes, alguma coisinha de lado ali. Não de lado. Às vezes Você pode deixar. a desejar. Às vezes demora um pouquinho mais. Então aí é o momento. Eu tô nesse período assim de Transição também, né? Exato. Coisa que você não pode falhar, não de jeito nenhum. E eu lembro que às vezes quando você mandava mensagem pra mim, assim, passou um período, você falou, nossa, ela se importou se o cabelo tá bem, né? Falou, nossa, às vezes a gente fica até sem graça de não te responder, de falar, não, ela tá preocupada, a gente vai responder. Ah, Carol, meu cabelo tá bem, sim, olha, quando você quiser, você sempre fala, quando você quiser, a gente tá com novo tratamento, ou tá com... Sempre mandava uma mensagem, mas assim, eu falava, não, vamos marcar sim. É o seu jeito de cativar o cliente. Total.
E eu achei engraçado porque às vezes eu mando mensagem, ei, como é que tá seu cabelo? Tá arregaçado, então, tá horrível. Então vamos marcar esse cabelo agora. Igual eu contigo da praia, né, amiga? Nossa, Deus. 17 de janeiro você vai, aguarde, viu? Fala. Com certeza, com tratamentos maravilhosos. Já vão. Então, essa parte de cativar, eu já vinha já desde lá de trás. E aí, a proposta do salão ser algo mais privado, né? Personalizado, foi surgindo ali ao longo dos atendimentos, né? Nos salões que a gente vai filtrando, né? Você vai colhendo ali o que agrega, o que não agrega, o que eu posso transformar para ser um diferencial no meu salão, né? Para eu virar referência, porque a gente só vira de referência e a gente vê um diferencial, né? E engraçado que quando eu comentei com os meus pais que eu queria abrir, né? Falei, pai, eu vou vender meu carro. Falei, meu pai e minha mãe, vou vender meu carro para investir. Aí meu pai, nossa, filha, show, né, isso aí, né, tal. E eu, nossa, pai, mas tem tanto salão aqui em Batatais, será que o meu vai virar? Ele falou, Carolina, tem tanto salão, igual tem tantos dentistas, tantos advogados, e assim, tem público pra todo mundo, tem conversa pra todo mundo, fica tranquilo, você trabalha bem, tem amor no que você faz, tem tudo pra dar certo, né? E eu sempre tive um diferencial, eu sempre acreditei nisso, né? E eu nunca gostei de ser comum, né? Eu falo, sou qualquer pessoa, não quero. Inclusive, vamos ter novidades o ano que vem. Curso topíssimo, não vou falar agora, vou deixar um suspensezinho aí, mas vamos ter novidades para entregar um resultado de qualidade, para ser uma avaliação totalmente assim profunda, né? Para ser realmente resultados personalizados, específicos, né? Onde é que a gente só vai encontrar no salão. Então, assim, tá em estudo e vai acontecer. Ah, que legal. A gente quer saber quando chegar a novidade. Sim. Em casa você me conta. No off você me conta. No off você me conta. E como uma pergunta que eu queria saber de você, como que tá os planejamentos pro final do ano? Final do ano, o salão de cabeleireiro lota mesmo? Porque festas de final de ano é direto, né? Cabeleireira não tem férias coletiva. Vou te falar que o meu esposo fala assim, vixe, dezembro não tem esposa não. Dezembro não tem esposa, porque realmente, assim, é um fluxo muito grande. Afinal do ano, todo mundo quer se arrumar, todo mundo quer ficar bonito, não que as pessoas não se arrumem, né, durante o ano. Ah, não, mas tem o 13º ali na conta, né? Deixa eu investir. Incentiva mais, né? Então, muitas festas, né? Famílias muito. Aí todo mundo tá bonito. Você que tá bonita também, ué. Exato, então realmente bomba. Final do ano bomba. Eu falo que dezembro é época pra gente fazer nosso 13º, né? Janeiro dá aquela caidinha, né? Aquela queda, porque o pessoal vai viajar. Aí a gente que é adulto, né? IPTU, IPVA, não sei o que, vai até mais, enfim. Mas não para, mas dá aquela reduzida, né? E então a gente trabalha pra caramba, né? Eu, por exemplo, eu abro a agenda aí a partir da penúltima semana de novembro, domingo a domingo, né? Pra dar conta da agenda aí. Graças a Deus o movimento tá cada vez melhor. Ótimo. Então, Carol, uma coisa que eu admiro muito na sua profissão, que nem, por exemplo, na minha, se eu matar uma peça, se eu errar na minha profissão, é só comprar outro material e vou perder o tempo que eu fiquei fazendo a peça ali e tal, mas é só comprar outro, não tem problema. Na profissão da Vanessa, se ela errar um post, escrever alguma coisa errada no post, ela vai lá, apaga o post e faz outro. Agora, se você errar na sua profissão, aí o negócio já é mais feio. O negócio é mais embaixo. Principalmente em eventos especiais, né? Casamento, formatura, ou seja, assim, uma química, né? Mas tem algo muito interessante que eu ouvi de grandes profissionais em muitos cursos, né? Primeiro você é ruim, depois você é bom, depois você se torna ótimo e você vira referência, né? Então, assim, o crescimento profissional dos profissionais hoje da beleza, a gente precisa errar. A gente precisa errar pra gente aprender com os erros e acertar. Por quê? Se a gente fica ali, né? Nossa, eu vou ficar na bolha, vou fazer isso porque isso eu sei fazer bem e eu sei que eu não vou errar. Só que você sempre vai ficar naquilo, né? Pra gente conseguir ter uma visão mais ampla e grande, né, de resultado, a gente precisa arriscar. E arriscando, a gente corre o risco de errar, né? Então, é errando que se aprende. Então, assim, infelizmente ou felizmente, a gente vai errar.
Só que tem um momento, né, pra gente testar, né, essas técnicas novas, né, enfim, mas vai acontecer e tá tudo bem. Você sabe que é uma parte que mexe muito comigo, porque eu me cobro demais dentro da minha profissão, sabe? Justamente por conta disso. Porque é algo que a cliente vai, ela investe, gera toda uma expectativa, né, por trás disso, e aí se você não supre, gera essa frustração, né? E pra mim, eu fico muito frustrada quando às vezes eu tento fazer algo e eu não supero a expectativa do cliente. Então eu me cobro demais para isso não acontecer. E aí a gente tem que testar e a gente tem que errar para conseguir aprimorar, né, e realmente entregar resultados que virem referência, né? Inclusive, num curso que eu fui recentemente, o profissional falou: gente, hoje vocês estão vendo aqui esse cabelo perfeito, mas vocês não sabem o tanto que eu errei para chegar nesse resultado, entendeu? E, infelizmente, a gente erra antes de virar referência, né? Mas é algo que mexe muito. Mexe mesmo. Eu tenho até uma frase que eu costumo, às vezes, refletir sobre ela, até coloco ela, às vezes, nas minhas redes sociais, que fala assim, né? Se você tem disposição para correr o risco, a visão do outro lado é espetacular. Mas a gente tem que correr o risco. A gente tem que correr o risco. A gente tem que correr o risco, a gente tem que sair da bolha. Exato. Né? Se você ficar... Igual, eu faço coloração super bem. Eu faço um loiro super bem. Ah, mas um ruivo eu já não faço tanto. Ah, eu não vou arriscar porque eu vou errar. Mas tem como a gente ajustar. Entendeu? Por exemplo, tá tudo bem se você errar, mas tem como a gente ajustar, tem como a gente consertar, entendeu? É diferente de um corte. O cliente vai lá, pede um corte, e aí você cortou além do que podia, tem cortes que a gente não consegue arrumar. É falar isso, pá. Eu era auxiliar de cabeleireiro, quando eu inventei de abrir lá em cima, minha prima falou assim: Vanessa, corta meu cabelo, eu gosto de uma franja mais assim. Aí eu falei: não, vamos lá, bora lá. Falei: eu consigo, eu sei cortar. Mas eu nunca tinha cortado a franja, mas eu não ia falar isso pra ela. Falei: não, a franja do jeito que ela queria eu não tinha cortado, mas eu tinha cortado o cabelo, já tinha treinado. Menina, aí a franja é isso aqui, né? Eu cortei acho que isso aqui, ó, inteiro, sabe? O lateral inteiro. Misericórdia. Era. Ela: ai, mas não era desse jeito. Ai, né? Saberia. Tô parecendo o Chitãozinho Chororó nos 60, 80. Não é minha profissão mesmo. Inclusive, eu acho que ela vai ficar sabendo disso agora, que eu realmente nunca tinha cortado a franja daquele jeito, viu, Thaís? Me desculpa. Thaís? A Thaís tá agora falando assim, ainda bem que você teve tendinite. Que ó, lá do outro lado. Nossa, agora eu quero saber uma coisa pessoal. Porque você falou que você tem que testar, tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Você costuma testar no seu marido as coisas? Não. Olha só, Vanessa. Tá vendo aí? Não, mas eu não tava. Ó, mas você sabe que por enquanto, viu? Esse final de semana eu vou cortar o cabelo dele. Falei: eu vou cortar o seu cabelo. Pô, não tem problema. Se não der certo, você raspa. Eu falei: não, vai dar certo. Mas bom. Porque eu vou me abrir aqui. Olha o que aconteceu uma vez. Ela fez o curso primeiro de manicure, né? Manicure e pedicure. E depois ela fez o curso de cabeleireiro. E tava aquela febre na época de desenhar na unha. A Vanessa, ela desenha muito bem. Daí ela precisava treinar uns desenhos que foi o que uma cliente pediu. Quem que foi fazer o teste? Quem que foi a cobaia? Eu. Eu, cansado, sempre trabalhei na metalúrgica. Tinha trabalhado acho que 12 horas no dia. Tinha trabalhado 12 horas no dia direto. Né? Eu sei se foi. Aí eu peguei e tava cansado. Ela falou: amor, deixa eu testar nas suas unhas. Acabou. O dele é larga, gente. Ó, você vê aí, é larga, entendeu? Né? Fica mais fácil de... Isso, é de manusear o pincel. Tudo bem. Eu falei: tudo bem, amor. Você tá começando, né? Vamos incentivar. Deixei ela pintar minhas unhas. Eu só falei: tira. Só que ela tava pintando e eu tava muito cansado. Eu dormi. E ela não tirou. E quem me conhece sabe que é assim, se eu tenho que sair de casa às 6 horas, 10 para 6 eu acordo, porque eu tenho que escovar o dente, pôr a roupa e sair. Só. Eu não faço mais nada. Eu vou no automático. Acordei, escovei o dente, saí. Quando eu cheguei na empresa, a gente tomava café junto. Mais de 3.000 peão lá tomando café. Eu sei que Eu olhei pra minha mão na hora que eu sentei na mesa. Eu olhei pra minha mão, tudo pintado, uma vermelha, uma rosa, uma preta, uma amarela, uma verde, porque ela tava testando, né? Ela queria testar, e desenhava, tinha borboleta, tinha florzinha. Por isso que eu queria saber se é normal os profissionais da beleza
ser normal os profissionais da beleza testar as coisas do marido, mas eu tô vendo que eu sou o único trouxa que aceitou, hein? Mas é isso aí, gostei muito de ter você aqui hoje conversando com a gente, Carol, contando um pouco da sua jornada, né, empreendedora que você teve até aqui. E galera de casa, a gente sempre chama profissionais aqui em quem a gente confia no trabalho, que nem a gente trouxe aqui o Júnior, a Lorena, a Josi, agora a Carol, são sempre pessoas que a gente experimentou o trabalho deles e a gente admirou. E a gente quer trazer aqui para mostrar para vocês, para servir de inspiração para vocês em casa aí também. Exatamente. Então, muito obrigado. Esperamos que você, na próxima vez, traga algumas histórias de clientes, histórias engraçadas que nem teve hoje. Uma novidade. E a novidade também, ano que vem, a gente quer saber. Ano que vem, vou estar aqui novamente com novidade e agradeço demais a oportunidade de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho que empreender não é fácil, tem as suas batalhas, a gente vence o nosso 1% todos os dias, mas o importante é não desistir. Exatamente. Cá, gostei de você. Tô assistindo. Gostei de você. Onde eu te encontro? Você me encontra na rua Monsenhor Alves, número 74, Centro, do lado da loja Cresci Perdi, ali no Complexo Comercial Top, e tem estacionamento exclusivo para você. Ah, isso aí. Muito bem. Vocês agora de casa, se puder, compartilhem o vídeo, assistam o vídeo, curtam o vídeo. Isso ajuda demais o canal, ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais novidades para vocês aí de casa também. Desde já agradecemos e sempre lembre, mentes que lucram, estratégias locais para resultados globais. Até mais.